Oi, gente, eu sou a Clarice. Oi, gente, eu sou a Stephanie. Oi, eu sou a Gabriela. Olá, eu sou a Gabriele. Nós estamos aqui com a professora Ellen Brito Fontes, doutora em comunicação pelo UERJ, mestre em comunicação e cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ e professora adjunta do Departamento de Comunicação Social da UF. A professora Ellen também é coordenadora do projeto de extensão Web Rádio nas ondas do IACS e tem vasta experiência nos estudos da relação entre juventude e rádio. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a sua experiência como pesquisadora e também sobre o artigo Jornalismo em Rádio de Segmento Jovem, Estratégias de Informação e Emissoras Cariocas, de sua autoria. Então, boa tarde, professora Ellen. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, pela sua participação. E para começar a conversa, eu queria falar um pouco sobre a sua experiência como pesquisadora. Então, analisando seus artigos, a gente notou que você tem um forte interesse por esse tema, por esses assuntos relacionados à rádio. Então, eu queria saber de onde surgiu esse interesse. Bom, primeiro, boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo, né? Eu espero contribuir de alguma forma aí para essa construção desse trabalho de vocês e também a gente esclarecer um pouquinho mais sobre rádio. Bom, o meu interesse, na verdade, em rádio, especificamente, começa na faculdade, né? Quando eu fazia a graduação de jornalismo, um professor pediu um trabalho e a gente começou a pesquisar e estudar a respeito disso, e me interessou bastante. Obviamente, eu já era uma ouvinte de rádio, né? Minha família tinha o hábito de ouvir rádio, então, de uma forma assim, mais despretensiosa, eu já acompanhava, né, o trabalho, os comunicadores em rádio AM, especialmente naquela época, né? E sempre gostei. Então, eu já tinha aí, obviamente, um hábito de escuta que já estava impregnado aí, né, no meu ser, né, vamos dizer assim. E quando eu fui para a universidade, no quarto período, inclusive, da universidade, esse trabalho dentro dessa disciplina me despertou um outro olhar, né? Ao me graduar, depois que eu me formei em jornalismo, aliás, antes até, eu fui estagiar também em rádio, e aí foi um caminho que também foi naturalmente acontecendo, e eu cada vez mais me aprofundei nessa atividade, do jornalismo de rádio, mas também na locução, na produção radiofônica. E quando eu entrei para a academia, foi uma coisa natural. Embora o meu mestrado não tenha sido em rádio, até porque eu considero justamente porque, como eu já trabalhava muito em rádio, eu quis me distanciar um pouco, né? E aí eu fui fazer meu mestrado foi em televisão. Mas no doutorado eu retorno o meu olhar para esse meio e para os debates que estão acontecendo, principalmente nesse momento de tanta transformação do rádio, do meio, na verdade, de todas as mídias sonoras, né? Eu sou, como eu já falei, eu sou a Clarice. E assim, professora, eu queria saber, porque a gente ouve muito nas nossas aulas de métodos que o nosso objeto de pesquisa, assim, a nossa pesquisa tem que contribuir para a sociedade de alguma forma, assim, tem que ser algo importante. Então, eu queria saber como a senhora acha que esse seu artigo específico, esse seu trabalho, pode contribuir com a sociedade. Quando eu entrei no doutorado, eu já vinha fazendo um trabalho de pesquisa sobre juventudes, né? A gente faz parte de um grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa junto com as professoras Carla Baiense, né, e Larissa de Moraes, em que a gente estuda, né, as relações de juventude e dos meios, o consumo de mídias, enfim. E então já, obviamente, é um tema que a gente já tem um olhar muito carinhoso para ele, que é esse tema das juventudes relacionadas aos meios. No caso específico, quando eu resolvi trabalhar e fazer uma pesquisa para olhar esse segmento de rádio, né? A minha pesquisa sobre rádio endereçada aos jovens, foi porque eu percebi que estava havendo um distanciamento, um afastamento muito grande, né? Desse segmento de público, podemos chamar assim, desse meio. E a gente sabe que, obviamente, tem muitas características, a gente tem um Brasil com dimensões continentais, e a gente sabe que esse afastamento, a gente começou a observar que esse afastamento tem umas características próprias aqui da região sudeste, né? Porque o rádio ele tem muita força ainda em outras regiões desse país, no norte, no nordeste, por suas características
educativas, né, culturais, mas aqui na região sudeste a gente começou a ver um certo afastamento. E a gente começou a se preocupar em tentar ter uma perspectiva de futuro, né, de como é que seria o rádio, quem iria consumir esse rádio, uma vez que a gente não estava formando ouvintes. Porque à medida que o jovem se afasta, não há formação de hábitos de escuta, né? Não há formação de ouvintes para o futuro. Então, o que seria isso? E a gente tem essa noção de que o rádio é extremamente importante socialmente, né? Na pandemia mesmo, a gente viu recentemente como o rádio foi importante para as aulas. Não, de novo, não aqui na região sudeste, né? Mas na região norte, na região nordeste, muitas escolas deram aulas para crianças em casa através do rádio. Então, o rádio tem uma relevância social extremamente importante, né? Que muitas das vezes, por questões inúmeras, questões de políticas, de ausência de políticas públicas, até mesmo de interesses do mercado, ele acaba não tendo a sua exploração dentro das suas potencialidades, né? Então, na verdade, as nossas pesquisas, nós temos um grupo de rádio e mídia sonora extremamente relevante, né, do Brasil, dentro da Intercom, e grupos também de rádio e mídia sonora em várias outras sociedades de estudos da comunicação, em que os pesquisadores, a gente faz esse esforço, né, de exploração mesmo, de pesquisas, de estudos, para a gente estar fortalecendo e mostrando essas potencialidades para o país todo, seja para a própria academia, muitas vezes, né, mas principalmente aí para o mercado e mostrando, apontando a necessidade também de políticas nesse sentido, né? Professor, um outro ponto que também chamou a nossa atenção no seu artigo foi sobre o conteúdo que vem sendo veiculado nessas rádios voltadas ao público jovem. E o que se viu foi justamente essa hibridização entre o jornalismo informativo e o entretenimento. Na verdade, esses meios de comunicação parecem estar investindo quase que exclusivamente no entretenimento, quando o conteúdo é voltado para o público jovem. E a gente queria saber, na sua opinião, o que leva esses meios a agirem dessa forma e se você acha que o jovem não se interessa, então, pelo contexto político, econômico, social à sua volta. É justamente isso, né? Na verdade, quando eu fui pesquisar, comecei a pesquisa sobre as emissoras, os veículos, na verdade, né, voltados para esse segmento, que, na verdade, a gente entende que essas emissoras, vamos pegar aqui as do Rio de Janeiro, que vocês devem conhecer, a Rádio Mix, né, a Rádio Mood, por exemplo, são emissoras que elas se autoproclamam como endereçadas aos jovens, então rádio, as ditas, entre aspas, entre muitas aspas, rádio jovens, né, e, na verdade, há uma hibridização de conteúdos informativos, de conteúdos musicais, de entretenimento, que acabam tendo uma certa elasticidade em relação à faixa etária, né? Que a gente sabe que essa classificação é uma classificação que ela atende aí às pesquisas de mercado, como a Cantar Ibope, por exemplo, que definem que rádio jovem atende a uma faixa etária de 15 a 25, 29 anos, né? Isso aí dentro da pesquisa da Cantar Ibope. Mas que a gente sabe que juventude, ou melhor, juventudes, são marcadas por N outras coisas, né? Outras perspectivas, que não é só questão de faixa etária, tem uma questão de classe, tem uma questão de gênero, tem uma questão de território, que são múltiplas as juventudes, né? Então, é muito reducionista a gente falar de rádio jovem, sendo que no Rio de Janeiro hoje a gente tem marcadamente essas duas que estão aí de forma mais estável, podemos dizer assim. É óbvio que a gente tem a Rádio Cidade, mas a Rádio Cidade vai e volta no dial, e a gente está falando aqui especificamente de rádios que estão no dial, né? Que são aquelas que a gente chama de emissoras de antena, né? Que a gente vai ver lá no aparelhinho, né? É óbvio que elas estão também na internet, mas elas, originalmente, elas estão no dial. Então, a gente sabe que hoje no Rio de Janeiro tem a Mix, tem a Mood, tem a Cidade, mas que fica nesse vai e volta do dial, né? E também temos a Transamérica, que também está com umas características muito
que a gente não poderia nem demarcá-las mais como somente jovem, porque elas estão assim oscilando, né? E a gente percebe que, especificamente, essas duas que estão mais estáveis, que foram justamente as que eu estudei, elas acabam se direcionando para um segmento dentro do segmento. Ou seja, acabam se direcionando, primeiro, só para uma programação musical, estilo musical específico, com um jovem, um grupo específico, né, de uma faixa etária específica, de uma classe social específica. Então, não está falando com os jovens de uma maneira geral. E é o que a gente se ressente, porque a gente sabe que há muito mais a se fazer, muito mais a se comunicar, muito mais a se interagir com essas potencialidades juvenis que a gente tem, né? Há outras formas de interesse, há outros conteúdos de interesse, outros conteúdos não só informativos, ou seja, de entretenimento, ou musicais, que chegariam até esses jovens de outra forma, né? E que é muito pelo contrário, realmente, que você falou, Gabriele. Na verdade, justamente por a gente saber que o jovem se interessa e que o jovem, o outro, ele é muito mais, tem uma gama de não só de interesses, mas de relevância social, é que a gente foi lá investigar para tentar mostrar que a gente tem mais o que fazer, a gente tem muito mais coisa ainda a explorar a partir desses veículos que se dizem voltados para o jovem, entendeu? Oi, professora. Oi, Gabriela. Eu vou fazer uma pergunta, né, que no seu artigo você também menciona podcasts, né, que acabam tendo um formato semelhante ao do rádio. E a gente queria saber a sua opinião, se você acha que esses podcasts, eles um dia vão vir a substituir o rádio, se o rádio vai cair em desuso, vai acabar sendo obsoleto, ou se há espaço para os dois formatos. Ah, mas com certeza tem espaço para todo mundo, né? E dentro dessa ecologia midiática que a gente tem hoje, né? A gente tem espaço para todo mundo. E, assim, a gente sabe, assim, o que é interessante a gente perceber, assim, o rádio é um meio, né? E como meio, ele é um meio extremamente multidimensional. A gente pode olhar para o rádio com várias perspectivas, né? E o rádio, ele também se transforma, ele está em transformação. É legal a gente entender que às vezes é difícil, às vezes até para as pessoas da nossa vida, né, comum, no dia a dia, nossos familiares entenderem, as pessoas ainda olham muito para o rádio como um aparelho, né, como aquele dispositivo tecnológico, aquele aparelhinho e tal. E não, rádio não é o aparelho, né? Rádio é linguagem, rádio é ambiente, rádio é uma instituição social, é um ambiente cultural que abrange tudo isso, né? E pensando, até mesmo, não sei se vocês já leram algum trabalho desse autor, o professor Marcelo Kishinevski, ele fala desse transbordamento para o rádio. Ele tem, né, um trabalho que ele fala do rádio expandido, que é isso, é o rádio que transbordou para além dos aparelhos, também, inclusive, para outros dispositivos. Então, você ouve rádio hoje, né, na televisão, não é isso? Você ouve rádio no celular, você ouve rádio nas smart speakers, né, nas Alexas da vida, enfim. Então, rádio não é aparelho, né? Isso é importante a gente entender. E também não é formato, rádio é meio, né? É meio de comunicação, é ambiente cultural, é ambiente comunicacional, que tem vários formatos dentro dele, né? Inclusive o próprio podcast, né? Pode estar ali penduradinho no rádio. O podcast, quando ele surge, obviamente, podemos considerá-lo um formato sonoro, né? Que absorve, né, muitas características do rádio, absorve conteúdo do rádio, absorve uma parcela da linguagem do rádio, mas o podcast também, a gente ainda tem que levar em consideração
que a gente ainda está conhecendo que a podcast tem muita coisa para se descobrir, muita potencialidade do podcast. Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna que fez um trabalho que eu pedi para a rádio e ela acabou fazendo um podcast. Ela falou, professora, não é a mesma coisa? Eu falei, não, de forma nenhuma. O podcast a gente está engatinhando ainda para entender o que o podcast é capaz. Outras pessoas falam, podcast é porque é gravado, né? Rádio é ao vivo? Também não, a gente pode ter podcast ao vivo também, né? O podcast hoje já está com vídeo também, né? Então você tem podcast. Então, assim, a gente está no momento de transição, né? Principalmente vocês que estão começando agora os estudos de comunicação, a gente está no momento de muitas mudanças, muitas transições, muitas explorações do que está acontecendo, e isso é muito saudável, né? Então, assim, o que é certo, isso é uma coisa que realmente acho que é ponto pacífico, né? É que há espaço para todas essas modalidades comunicacionais, essas modalidades sonoras, né? O podcast ele tem essa similaridade com o rádio e, obviamente, ele abrange alguns aspectos, algumas especificidades do rádio, mas ele é algo único, né? E que a gente ainda está em desenvolvimento, mas fato é que a gente não tem essa história de que um meio vai acabar em detrimento do outro, não. A gente consegue trabalhar muitas vezes de forma convergente e muitas vezes de formas específicas, tranquilamente. Tudo é comunicação, né? E a gente só vai respeitar as linguagens de cada um de acordo com os objetivos e os propósitos, né? Você me escuta direitinho, professora, para fazer a próxima pergunta? Claro, escuto sim. Tá. No seu artigo, nós observamos que foi citado o artigo O que o jornalismo está se tornando, do Mark Deuge e da Tamara Wittka, onde é valorizado um olhar sobre o jornalismo como um objeto em movimento e não como algo permanente. E nós deparamos também com a sua seguinte declaração: é urgente pensar e executar estratégias novas de aproximação entre o rádio e a nova geração, que possibilitem o fortalecimento dos veículos entre emissoras e ouvintes, através da informação. Tendo o jornalismo como um processo possível de alteração, que atitudes ou estratégias você sugere para que as rádios se aproximem mais da nova geração? Essa aí é a pergunta de $1 milhão, assim, né? Porque a gente está em busca delas, né? Dessas possibilidades. Mas o que eu acho que é fundamental é a gente como produtor, né? E aí, no jornalismo, a gente entender, e no rádio, né? Nessas emissoras jovens que eu falei agora há pouco, né? Que é foi uma das grandes preocupações, né? Que me motivaram, inclusive, a fazer essa pesquisa, entender que há espaço para, além do que essas emissoras hoje, e especificamente essas no Rio de Janeiro, consideram que sejam do interesse do jovem, né? Que que o jovem só quer ouvir música, ou só quer ir para eventos, só quer ir para festas. Não. Mesmo a emissora sendo do segmento jovem e de um formato musical, eu posso ter música, eu posso ter serviço, eu posso ter informação relevante, né? Que gere algum tipo de impacto social, né? E não só, eu não estou aqui desmerecendo as modalidades de informação e de gêneros jornalísticos que estão sendo produzidos por elas, não, porque essas emissoras elas têm jornalistas, né? Elas informam, elas dão notícias mais culturais, elas praticam um jornalismo cultural. O que elas não têm é o que a gente chama de hard news, né? Que são aquelas notícias mais duras. Mas há espaço, até porque a gente viu durante a pesquisa que, até muito em função da pandemia, algumas delas procuraram se adequar e trazer informações de serviço ou de utilidade pública, ou até mesmo notícias sobre a pandemia, porque elas estavam impactadas naquele momento. Então, se isso foi possível, né, diante de uma situação tão séria que a gente, né, está vivendo ainda, né? Não é que tenha deixado de viver, mas naquele primeiro ano, que estava muito mais grave, né, muito mais sério, se elas perceberam que era possível
fazer esse tipo de jornalismo, de ter esse olhar, por que não continuar, né? Por que depois a coisa voltou? Acho que apagou minha luz. Por que depois simplesmente voltaram a difundir só outro, voltaram àquela noção anterior de que o ouvinte jovem não quer ter notícia triste, não quer ter notícia séria. E não é verdade, a gente sabe que não é, né? Então, assim, o que a gente pode fazer, num primeiro momento, é a gente são gestores de rádio entenderem que é possível atrair esse público, e muito pelo contrário, é uma das formas de atrair esse público, e dar protagonismo, que os jovens se vejam nessas emissoras, né? Aí a gente tem, como eu falei, como é multidimensional, a gente tem várias possibilidades, várias perspectivas, desde com a força de trabalho, né? Ou seja, fazendo com que os profissionais que atuem também tenham essa linguagem, também sejam de um perfil muito mais próximo, os conteúdos, né? E os assuntos, né? As informações que sejam relacionadas e que despertem esse interesse, e que realmente a gente estabeleça uma comunicação, uma interação, porque aí sim eu acredito que a gente não vai ter esse afastamento, que será possível da gente estabelecer um vínculo, né, entre essas emissoras, e aí realmente a gente vai poder considerá-las emissoras jovens, voltadas para os jovens, porque hoje em dia a gente não pode dizer isso. Então, até eu defendo ali no meu, não nesse artigo que vocês leram, mas na minha tese, que está havendo uma desjuvenilização, ou seja, está deixando de ser jovem, porque nenhuma das práticas está alinhada com esses interesses, da diversidade juvenil, da pluralidade de vozes juvenis. Não estão, as emissoras hoje não estão alinhadas com isso. Não essas aqui no Rio de Janeiro que eu estudei, né? Então, acho que essa é a nossa última pergunta. A gente queria saber se você tem dicas, você tem conselhos para pessoas que estão querendo começar a pesquisar, entrar nesse mundo de pesquisa, né, seguir esse rumo aí na faculdade, na carreira. Eu acho que o início é justamente isso que vocês estão fazendo. Eu acho, vou até aproveitar aqui para parabenizar a iniciativa desse trabalho que vocês estão realizando, que ele é muito pertinente, ele é muito relevante, justamente para despertar isso, né, nos estudantes, esse interesse sobre a pesquisa, desvendar isso e principalmente desmistificar, porque não é nenhum bicho-papão, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? O que a gente precisa estar realmente com isso, mas em prática, né? Então, trabalhos como esse são fundamentais para despertar esse interesse, né, nos estudantes. E a partir disso, ou até mesmo por conta de trabalhos como esse, é fácil o estudante mergulhar nesse universo, como vocês fizeram. Vocês foram pesquisar, vocês foram fazer, né, selecionar, fazer uma pesquisa exploratória, né, dos trabalhos, dos pesquisadores, e aí construir pontes entre artigos já escritos, enfim. Então, é essa a dinâmica. E aí o mundo vai se abrindo, esse caminho vai sendo alargado, né? Aí, naturalmente, um artigo vai puxar um outro, uma pesquisa vai puxar o outro, né? Um outro caminho também para o estudante de graduação participar dos congressos, né? Todos aqueles congressos que tenham abertura para trabalhos, né, de estudantes de graduação, ou mesmo que vocês, sei lá, não vão apresentar trabalhos, que vocês assistam, acompanhem, né? Para, obviamente, se familiarizarem com isso. E em termos institucionais, trabalhar dentro da universidade com os professores nos seus PIBICs, né, nos seus projetos, fazendo parte de grupos de pesquisa, grupos de estudo, que, assim, naturalmente a coisa vai
acontecendo e vai fluindo, né? Mas eu acho hiper importante trabalhos como esse que vocês estão fazendo, então deixo aqui meus parabéns a vocês pelo trabalho, a disciplina e ao Pablo, né, que é o professor da disciplina, não é isso? Então, Obrigada pela presença, professora. Obrigada pela colaboração. Com certeza imagina. ajudou muita gente. Obrigada.